Fala, meu querido aluno Tiradentes Concurso, fala, minha querida aluna Tiradentes Concursos, meu querido aluno Tiradentes Concursos, professor Trigueiro na área, para trabalhar agora com vocês a parte de atualidades. Eu prefiro chamar atualidades e vinculações geohistóricas, porque vez por outra cai uma questãozinha ali de Guerra Fria numa prova de atualidades, cai uma questãozinha falando da industrialização brasileira numa prova de atualidades. Então eu prefiro tratar atualidades e vinculações geohistóricas, beleza? E um dos pontos que são mais recorrentes em todas as provas de atualidades que a gente vê pelo Brasil inteiro, independente da banca, não importa qual é a banca, beleza? Chama-se globalização. É sempre cobrado, é sempre destacado. Eu prefiro, inclusive, que ao invés de globalização, como aqui está, você faça isso aqui que o tio Trigueiro vai fazer, ó. Globalizações. Ok? Já fazendo com que você entenda que a globalização, ela é um fenômeno plural, é uma característica da globalização. Ela é um fenômeno multifacetado. Ela é um fenômeno heterogêneo. Ô professor, o que é que tu quer dizer com isso? Pra cá, ó. Entenda uma coisa. Quando eu digo que a globalização é um fenômeno plural, eu estou dizendo que ela ocorre de diversas maneiras no planeta. E eu vou tentar te trazer uma alusão bem simples. A globalização que acontece no estado do Ceará é diferente da globalização que acontece no estado de São Paulo. A globalização que ocorre na cidade de Fortaleza é diferente da globalização que ocorre na cidade de São Paulo. A globalização que acontece lá em Nova York é diferente da globalização que acontece em São Paulo. Então são escalas, são níveis de processos de globalização. É um fenômeno extremamente plural. É um fenômeno que não ocorre de uma única maneira. Da mesma forma, a gente pode dizer que ele é heterogêneo. Perfeito? E quando eu digo que esse fenômeno é multifacetado, aí eu quero que você me acompanhe bem aqui de novo. Eu quero que você lembre que ele é um fenômeno econômico. Eu vou tentar te explicar tudo isso que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Ele é um fenômeno econômico, ele é um fenômeno financeiro. Professor, não é a mesma coisa não, econômico e financeiro? Se fosse a mesma coisa, eu não estava colocando duas vezes, ora porra. É lógico que é a mesma coisa, não, é diferente, tá? Ele é um fenômeno cultural. A globalização, ela é um fenômeno tecnológico. A globalização, ela é um fenômeno que nós podemos chamar, tá, militar. Eu tenho uma globalização política. Eu tenho uma globalização, por que não dizer, ambiental em curso. Nós temos uma globalização que é demográfica. Eu tenho uma globalização que é jurídica. Eu tenho uma globalização, 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 eu tenho uma globalização. Eu poderia ficar aqui, eu acho que uns 32 dias colocando adjetivos para essa globalização, para o fato de ser multifacetado esse fenômeno, mas a gente não vai perder esse tempo todo. Objetividade também aqui na nossa vida de concurseiro é tudo na vida. E eu quero que você entenda, sobremaneira, antes de passar para, esmiuçar todas essas facetas da globalização, econômica, financeira, cultural, tecnológica, enfim, que a globalização pode ser definida, pode ser conceituada. E o que é a globalização, Trigueiro? A globalização, ela é, anotem, tomem nota se você preferir, a globalização, ela é, anotem, o atual estágio
o atual estágio da economia capitalista. Espera ainda, professor. Se ela é o atual estágio da economia capitalista, eu tô ficando doido ou tu tá dizendo para mim que só existe globalização no capitalismo? Não, tá não. É isso mesmo. Só existe globalização no capitalismo. Beleza? Não existiu sociedade global em nenhuma outra perspectiva, em nenhum outro modelo. Então, galera, lembre-se disso. Hoje tem muita gente aí falando em globalismo. Eu iria colocar de uma maneira bem sucinta para você assim: globalismo é meus olhos. Pronto, você já entendeu? Pronto. Globalismo é meus olhos. Tá? Ou seja, globalismo é chibata. Que negócio de globalismo? Mas o que diabo é isso que o povo fala? Não, é porque tem aí uma teoria, né? E isso já vem em prova, tá, gente? Eu não tô hipotetizando, não. Isso já caiu em prova. Tem a hipótese de que a globalização, na realidade, é um fenômeno apenas econômico. E que haveria um globalismo, que é um fenômeno comandado por alguns grupos, inclusive a ONU, comandado por algumas pessoas, entre elas, por exemplo, os Rockefellers, né, que querem dominar o planeta e aí dentro, né? Mas tem uma negada que pensa e que coloca isso em prova, tá? Então, tipo, que a globalização seria um fenômeno econômico, estritamente econômico, e que o globalismo seria um fenômeno estritamente político. Macho, não há como desvencilhar ação política e ação econômica, meu filho. Só quem é bem perturbado, né? Só quem, né, acredita em negócio de terra plana, né? Negócio de vacina do rabo do jacaré, só essa negada, tá? Então esquece esse negócio, tá? E pensa na globalização como um fenômeno plural. E que dentro dessa globalização como um fenômeno plural e multifacetado, você vai encontrar o diabo da característica política da globalização. Ai, não, porque não sei o que é meus olhos de novo. Beleza? Então pense aqui, ó, globalização, fenômeno multifacetado. Óbvio que eu tenho os principais. Tá? Óbvio que eu tenho os principais. Quais são os principais, Trigueiro? As principais facetas? A econômica, a financeira, a cultural, a tecnológica, a política. Essas são as cinco principais características, as 5 principais facetas da globalização, certo? E eu vou pensar justamente nelas. Eu vou pensar aqui numa globalização econômica, que, como eu disse para você, tá? Uma face econômica da globalização difere-se de uma face, financeira. Perfeito? Ô Trigueiro, qual é a diferença? Quando eu falo, por exemplo, da faceta econômica, nós podemos destacar aqui a formação de grupos econômicos. Em algum momento nós vamos ver isso. Assim como a formação também de blocos econômicos. Lembrando de uma coisa já simples, que todo mundo entende, tá? Que bloco econômico e que grupo econômico são coisas diferentes. Tudo bem? Vou lhe dar só alguns exemplos de blocos econômicos e alguns exemplos de grupos econômicos. O grupo econômico mais famoso que nós temos é o BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Mas você poderia falar aqui do G20, grupo das 20 economias mais ricas e desenvolvidas que a gente tem no planeta. Nós poderíamos falar do MINTES, México, Indonésia, Nigéria, Turquia. Eu poderia falar aqui do BRICS, tá? Brasil, Índia, Indonésia, Turquia. A gente poderia falar aqui do TICS, tá? Que é um grupo também muito associado à tecnologia, né? Que pega ali Taiwan, Índia,
Singapura e Coreia do Sul, não me falha a memória, tá? Quando eu falo de blocos econômicos, eu falo, por exemplo, da União Europeia. Quando eu falo de blocos econômicos, eu vou estar falando do antigo NAFTA, hoje USMCA. Eu estou falando de Mercosul, beleza? Eu estou falando de práticas que nós podemos resumi-las em uma palavra: regionalização econômica, tá certo? Regionalização econômica. Quando nós falamos de uma globalização econômica, nunca é demais lembrar da OMC, ok? A famosa Organização Mundial do Comércio, beleza? Então eu falo em uma faceta da globalização. Quando nós falamos de globalização financeira, o que é que tem que vir na tua cabeça, Trigueiro? Tem que vir na tua cabeça bolsa de valor, beleza? Tem que vir na tua cabeça hoje as famosas criptomoedas, entre elas o mais famoso, o tal do Bitcoin. Perfeito? Eu falo de uma faceta da globalização que é mais liberalizada no mundo. Os fluxos comerciais, olha essa frase, hein? Os fluxos comerciais e financeiros praticamente não encontram barreiras. Não encontram barreiras. Ok? Não encontram barreiras. Como assim, professor? Praticamente não encontram barreiras. Se você lembrar, a China recentemente, certo? A China recentemente está botando o boneco, tá, com o negócio do Bitcoin. Não tá, professor? Né? A China está botando um bonecozinho com a história do Bitcoin. Tá? Portanto, praticamente não encontra barreiras. Mas a China reiterou a sua posição recentemente. Anota aí, ó, China, contrária ao serviço de moedas digitais e proibiu qualquer atividade ligada à mineração do Bitcoin. Isso é um assunto diretamente ligado à tal da globalização. Perfeito? Então, moçada, coisas que você tem que lembrar. Quando eu falo de blocos econômicos, eu estou falando de um grupo de países que, a grosso modo, está próximo, está vizinho, está colado, e que quer ampliar o comércio entre eles, certo? Quando eu falo de grupos econômicos, não necessariamente eles estão colados, mas eles têm praticamente o mesmo objetivo dos blocos econômicos. Pelo menos do ponto de vista comercial, eles têm. A gente ainda vai ter uma aula, na realidade, uma não, mais que uma aula, para falar somente sobre blocos econômicos, para falar somente sobre grupos econômicos, tá? E aí vocês vão entender melhor a diferença entre grupos econômicos, entre blocos econômicos e grupos econômicos, beleza? Tranquilo? E a diferença que existe entre os blocos econômicos e entre os grupos econômicos. Mas quando a gente fala de globalização econômica e financeira, você tem que lembrar dessas realidades. Perfeito? Show de bola? Maravilha. Deixa o tio Trigueiro voltar aqui só para eu te mostrar, né, o que é que a gente já falou. Já falei do econômico, já falei do financeiro. Agora eu vou para a globalização cultural. Perfeito? Globalização cultural. A globalização como um fenômeno que tem dois traços. Um fenômeno de homogeneização cultural
e também um fenômeno de integração. Ó, vamos para cá. O que diabo é essa globalização cultural? Vou dar um exemplo bem claro. Estava eu, professor Trigueiro, passeando em um shopping aqui na cidade de Fortaleza, quando me deparo com um evento de K-pop. Macho, é estranho. É estranho aquele negócio, é estranho aquele pessoal estranho. Eu não confio em quem dança K-pop. Não confio no caba que pratica K-pop. Não confio, mas não confio de jeito nenhum. Mas vamos lá, entenda. Quando eu falo disso, eu falo de um processo de integração, né? O K-pop, ou K-pop para muitos, tá? Nasce lá na Coreia do Sul, tá? É um fenômeno por lá, né? Na Ásia como um todo é um fenômeno. Você talvez tenha ouvido já falar de um cara chamado Psy, que virou uma grande explosão de febre aí, em The Gangnam Style. Já ouviu essa putaria? Pronto, era aí. Ali era o cara. Isso é integração, saiu tocando no mundo todo esse negócio. Aqui no Ceará, macho, onde o negócio é um forrozinho, o negócio do melacué com brega ré ali no centro, negada com um negócio de K-pop. Isso é integração. Queira você ou não queira. O diabo desses streams que apareceram na vida do sujeito, macho. Netflix, Prime Video, ai, me ajuda, que mais? Mais pra gente que é pobre, Globoplay, tá? Essas coisas assim. Mas agora todo mundo assiste o diabo das mesmas séries no mundo inteiro, vira um fenômeno mundial. La Casa del Papel, tá vendo? É fenômeno mundial, né? O negócio do zumbi lá, como é o nome daquele outro negócio que eu esqueço sempre? Ixi, eu esqueci. Aí tem o The Sims agora, aí tem não sei... Aquele macho, daquela mulher que é médica, Grey's Anatomy, é o diabo do meu abuso, mas ainda o cara morreu, agora retomaram. Isso é integração cultural. Isso é um fenômeno de integração cultural. Ao mesmo tempo, isso homogeneiza parte dos traços, dos hábitos culturais. Você vê os meninos agora, eles estão com o negócio de TikTok. Macho, isso não é de Jesus. Não é de Jesus, mas não é mesmo. Você vê os meninos andando na rua? É tudo assim, ó. Sozinho. Dançando. Viajando. Isso aqui no Ceará a gente chama de mugango, né? Mas já é antigo. Isso a gente chama de mugango aqui no Ceará, né? Mugango, marmota. Que diabo de marmota é essa, menino? Agora não, agora o menino é TikToker, né? Tá ali dançando TikTok, tá fazendo essa esculhambação. Isso, de novo, não é de Jesus, mas padroniza, cria-se uma cultura, homogeneiza-se parte disso, né? O que é telúrico, o que é regional, o que é tradicional, se perde nos efeitos de uma globalização. Aquilo que não é padrão é visto de uma maneira desconfiada pelo grupo que eu posso chamar de hiperglobalizante. Alguns preferem chamar, né, de superglobalizantes, tá? Eu vejo com desconfiança essa hiperglobalização, porque a gente ainda vê resistências, né, culturais sobremaneira. Eu lembro do professor Milton Santos, quando ele dizia que os lugares não se globalizam, as pessoas se globalizam nos lugares. É mais ou menos por aí. E é mais ou menos isso mesmo. Certo? Você vê o diabo do cearense aí da cabeça chata lá na Brenda, esse negócio de K-pop. Macho, isso não é de Jesus não, isso está amarrado. Então eu tenho uma globalização que é cultural, que padroniza. A indústria cultural é muito forte, é de massa, é pesada. Beleza? Voltando para cá, morreu cultura, aí tem a globalização tecnológica. Essa sombra, mas essa tem pontos positivos. Olha aqui, ó, globalização que tecnológica. Tecnológica. Não fosse a globalização tecnológica, meu filho, não estaríamos nós aqui. Aí você anota do lado de globalização tecnológica o quê? Revolução técnico-científica,
informacional. Aí você anota aí, do lado dela, quarta revolução industrial. Aí você bota aí, macho, uns desafios aqui, por exemplo. Você bota aí, cibernética. Aí você bota aí, ó, inteligência artificial. Aí você coloca aí do lado dele, de inteligência artificial, você vai colocar aqui, revolução aeroespacial. Certo? Pronto. Aí você vai pensar junto com o tio Trigueiro aqui. Vocês viram aí que o SpaceX, projeto de Elon Musk, manda para o espaço civis, né, pela primeira vez na história. E que já tem uma reca de projeto similar com muita gente com passagem comprada para ir para o espaço. Nós estamos vivendo, talvez, aquilo que a Guerra Fria levou para o lado militar, né? Que foi a corrida aeroespacial. Já nesse atual contexto, de uma tal nova Guerra Fria, talvez de China e de Estados Unidos, nós estejamos vivendo uma corrida aeroespacial civil e não mais militarizada. Nós estamos vivendo uma corrida aeroespacial onde agora cidadãos comuns podem ir ao espaço. Imagina só isso. Imagina que maluquice, né? Em 1969, quando o senhor Neil Armstrong pisa na Lua, né, pela primeira vez, em Belo Horizonte, um sergipano foi preso vendendo terrenos na Lua. Ele já tinha vendido 3, era o bom e velho conto do vigário. Tinha gente que acreditava naquilo e algumas pessoas compraram. Hoje, talvez, isso já não faça parte de uma realidade tão distante. Hoje, essa, pelo menos, ida ao espaço já não é algo mais tão distante. Então, a gente está vivendo essa corrida aeroespacial. Me diga o que diabo é Alexia, meu irmão, na vida do sujeito. Alexia, não sei o quê. Alexia, não sei quem. Alexia, mas a inteligência artificial nos países de fato desenvolvidos, onde a tecnologia faz parte da vida do cidadão, e aí você pensa em Coreia do Sul, você pensa em Alemanha, você pensa em Singapura, você pensa no Japão, tá? É algo que é muito longe do que a gente possa imaginar no Brasil, ainda, né? É algo que faz parte do cotidiano de várias pessoas já. A cibernética é outro ponto importantíssimo, tá? Você vê que recentemente foi o Elon Musk, mais uma vez, que lança o diabo de um projeto, né, dos robozinhos. Agora o diabo do robô, ele faz parkour. O robô conseguiu dar um salto mortal para trás. Mas o bicho é quase uma Daiane dos Santos. Daiane dos Santos é a nova, como é o nome dessa menina nova agora? Rebeca não sei o quê, né? Ganhou a medalha de ouro da Olimpíada Brasileira. Pronto, é tipo esse elemento agora, macho. Né? O robô dá duplo mortal carpado pra trás, o bicho faz tudo. Eu com 40 anos nunca aprendi a fazer um negócio desse, o diabo do robô tá fazendo. Inteligência, tá? Cibernética, robótica, mas é um negócio diferente. Nós estamos aqui nesse momento, tá? Eu aqui nos estúdios Tiradentes Online, você em qualquer lugar, assistindo aula. Você pode estar no ônibus, né? Na liseira total, querendo sair dessa pobreza. Estuda, animal, para tu passar no concurso que presta. Ou você pode estar na sua casinha, bonitinho, né? Através de quê? Tecnologia. Então, se a gente não parar para entender que a tecnologia é algo fundamental para a gente, que a globalização ela trouxe isso com mais ênfase, né, com práticas cotidianas, a gente vai perder o bonde da história. A medicina, né, ela mostrou para a gente nessa pandemia de Covid-19 como é necessário o uso de tecnologia. Como a gente conseguiu, em um espaço de tempo tão curto
combater algo que era pouquíssimo conhecido, aliás, que não era conhecido pela nossa realidade. A tal da Covid-19, a SARS-CoV-19, né? Cor do demônio. Ai, pra lá, diabo, sai de perto de mim, Satanás. Então você tem essa globalização tecnológica como um ponto super interessante. E o último ponto da globalização que a gente gosta de destacar e que cai bastante em prova é a globalização política. E aí quando você pensa em uma globalização política, importante que você lembre que eu tenho alguns destaques para essa questão política. A própria geopolítica, que nós vamos trabalhar em um outro momento, né? Que é a relação política entre países, entre estados, a grosso modo, mas não apenas a relação política, tá, dos estados, e sim dos organismos supranacionais. Entre esses organismos supranacionais, você coloca aí para mim, ó, o principal deles, a ONU, a Organização das Nações Unidas, criada ali em 1945, tá? Você pode falar de uma OCDE, a Organização da Cooperação e do Desenvolvimento Econômico, são organismos que estão associados à política internacional e à economia, tá? Você pode falar de um G7, grupo das 7 nações mais ricas e desenvolvidas do mundo, que além de um grupo econômico, é também um grupo político, ou seja, nós temos aí uma importância considerável quando a gente fala dessa globalização política, mas a ONU sempre merece um destaque a mais, um destaque especial. Beleza? Tranquilo, meninada? Para conta, aula de atualidades, globalização é um assunto sempre em moda em provas. Não vai deixar de cair nem a pau, Juvenal. Beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.